Olá, que alegria estar hoje aqui na sua companhia para mais um Igreja em Saída, o programa que te deixa bem informado com as principais notícias da igreja no Brasil. Ontem você acompanhou aqui nessa emissora um programa especial pela solenidade de Corpus Christi, falando principalmente da solidariedade. E eu espero que você tenha tido a oportunidade e a sensibilidade de, dentro das suas possibilidades, fazer um gesto concreto para ajudar aqueles que mais precisam. Agora a gente fala sobre a triste notícia das mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, confirmadas nesta semana. O Conselho Indigenista Missionário, a Rede Eclesial Pan-Amazônica e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil manifestaram solidariedade aos familiares e amigos das vítimas e também cobraram respostas das autoridades. O CIMI afirmou por nota que recebeu com indignação e tristeza a notícia do assassinato dos dois, que estavam desaparecidos desde o último dia 5 na região do Vale do Javari, no estado do Amazonas. O Conselho lembrou que ambos sempre atuaram em defesa da vida e dos direitos dos povos indígenas. O texto diz ainda que é necessária a imediata apuração deste crime, de forma que sejam alcançados todos aqueles que lucram e participam do esquema de invasão e exploração ilegal nas terras. O CIMI afirma que não podemos ficar indiferentes diante do abandono da ação do Estado, da impunidade e da omissão. Você está vendo aí na tela, a Repam, por sua vez, divulgou um documento chamado Não às Mortes e à Degradação da Amazônia, recordando que são constantes as mortes de lideranças indígenas na região amazônica. A nota solicita também uma atuação mais enérgica dos governos, do Ministério Público e também do Congresso. A CNBB, por sua vez, divulgou uma nota assinada por seu presidente, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, expressando solidariedade às famílias e aguardando esclarecimentos sobre o ocorrido. Dom Valmor lembra que essas mortes integram a lista de dramas vividos na região amazônica, relatados pelo Papa Francisco na exortação apostólica Querida Amazônia. Fica então as orações também de todos nós enquanto igreja por esses dois e por seus familiares e amigos. E agora a gente fala da cartilha de orientação política elaborada pelo Regional Sul 2 da CNBB, inspirada na encíclica Fratelli Tutti. O conteúdo é apresentado de forma didática, com uma linguagem simples e de fácil compreensão. O Regional Sul 2 da CNBB prepara uma cartilha para orientar os leigos nas eleições, tanto nas municipais quanto nas federais. A ideia é evitar a exploração política, como, por exemplo, a compra de votos e a manipulação. Então, a igreja sentiu a necessidade de dar esse passo importante na ajuda e na conscientização, né, do nosso povo, e especialmente com a volta, né, dessa questão democrática, né, da democracia, da eleição verdadeiramente, em que a gente ia percebendo que muitas coisas iam faltando, por exemplo, na vida do nosso povo, em termos de orientação política, assim por diante. E fé e política não são opostos. Pelo contrário, caminham sempre juntas. E hoje é preciso ainda mais que os leigos aprofundem-se em temas relacionados ao futuro do país. Normalmente, a gente fala dessa necessidade de tratar mais da fé e da política. Eu costumo dizer que nós precisamos, que o nosso problema não é fé, né? Mas o nosso problema é formação política, né? Então, nós temos que, de fato, ver se o nosso povo consegue caminhar no sentido, assim, de uma consciência maior no voto, né, de um aproveitamento maior, né, também na própria força que a eleição produz, por exemplo, na votação de deputados, de senadores, deputados especialmente, que não se elejam, por exemplo, deputados de uma outra região, que não vão contribuir nada com a tua região, do qual você não vai poder cobrar nada, né? E depois, naturalmente, a questão da política como bem comum. A cartilha de orientação política não indica candidatos ou partidos, mas sim
direciona quais são as características que um político deve desenvolver em favor do bem comum. A proposta é tornar os leigos cada vez mais envolvidos com a política para que os representantes do povo possam lutar pelos menos favorecidos. O documento foi guiado à luz da encíclica Fratelli Tutti, escrita pelo Papa Francisco em 2020. A primeira parte da nossa cartilha, que é a Igreja Católica e a Política, está bastante baseado na Fratelli Tutti, do Papa Francisco, no capítulo 5 da Fratelli Tutti, em que se fala da política melhor. O Papa usa essa expressão. Então, a política melhor, aquela política que de fato se preocupa, né, com a vida das pessoas, com o bem comum, né, buscando resolver aquelas questões básicas, que são questões básicas para toda a sociedade. Por todo o Brasil, as comunidades são convidadas a refletir o material e difundir as ideias, a fim de que um número maior de pessoas tenha consciência do poder do voto. Muito importante essa consciência e também essa participação da igreja nesse ano tão importante que viveremos para a nossa democracia. E olha agora que legal, em Maringá, uma exposição tem contado a história da Catedral da cidade por meio de fotos. São mais de 50 registros detalhando os 50 anos deste bonito monumento. Inaugurada em 10 de maio de 1972, a obra, idealizada por Dom Jaime Luiz Coelho, o primeiro bispo da Diocese Maringaense, é o principal marco da paisagem urbana do município. Foram realizadas várias solenidades, eventos para marcar essa data. E essa exposição de fotografias aqui no Teatro Calil Haddad é mais um evento para marcar essa data tão importante dos 50 anos. A Catedral Metropolitana Basílica Menor Nossa Senhora da Glória é um ícone para a cidade de Maringá. Nesta exposição é possível fazer uma verdadeira viagem pelo tempo, apreciando cada etapa dos 13 anos de construção até os dias atuais, daquele que é o 10º monumento religioso mais alto do mundo. São 124 metros, incluindo a cruz de 10 metros no topo. Tudo registrado em detalhes. A exposição contempla vários períodos históricos, desde o início da construção, da catedral até os dias atuais, quando ela já está praticamente pronta. Então é uma exposição muito esclarecedora da trajetória histórica da catedral. A exposição reúne 51 registros de grandes talentos da fotografia local. As imagens são do acervo da Cúria, dos Museus Municipal e da Bacia do Paraná e do Arquivo Público Municipal. E é um presente da Gerência de Patrimônio Público para a sociedade. A nossa ideia foi mostrar a trajetória da construção da catedral por meio de imagens, de fotografias, e toda a população de Maringá e da região estão convidados a comparecer aqui no Teatro Calil Haddad, no primeiro andar, para ver essa exposição fotográfica. Ela está muito bonita. Belas fotos, então fica aqui todo o nosso carinho, os nossos parabéns por esses 50 anos de história, de caminhada dessa comunidade lá em Maringá, junto da sua catedral, né? Que bonito e que especial poder viver esse momento, ainda mais depois de tanta coisa difícil que a gente passou nos últimos anos, poder ver o povo reunido, celebrando a memória desse importante monumento, desse importante prédio, desse importante templo para a Igreja do Brasil. Meu amigo, minha amiga, o nosso programa de hoje está ficando por aqui. Eu me despeço então de vocês, encerrando essa semana, mas lembrando que na segunda-feira estaremos de volta nesse mesmo horário aqui, esperando a sua participação, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau.